cerne do sistema é composto por princípios simples que mostram o impacto das limitações pessoais em sua vida. Esses princípios que chamei de as 5 leis das limitações pessoais constituem a base do programa de crescimento pessoal que lhe será apresentado nos próximos capítulos. Lei número 1. Todos temos limitações pessoais. Todos conhecemos figuras públicas que são vítimas do ódio, de cobiça e de fraquezas morais. Mas também estamos familiarizados com problemas em pequena escala. Pais que reclamam demais dos filhos, o chefe que não aceita opiniões. Ter limitações faz parte do ser humano. Todos nós temos. Como já vimos, algumas são mais prejudiciais do que outras, e não faz sentido preocupar-se com pequenas inconveniências quando uma catástrofe em potencial está nos aguardando logo adiante. À medida que eu desenvolvia o processo de superação das limitações pessoais, percebi que elas se dividiam em 3 grupos. Limitações inconsequentes. Este grupo não faz muita diferença na vida diária, a menos que interfira com um papel ou trabalho específico. Por exemplo, ter pouco senso estético, ser baixo ou alto demais geralmente tem um impacto mínimo no sucesso de alguém. Limitações delegáveis são as deficiências para quais você pode contratar alguém. São principalmente graves, mas deixam de sê-lo se outras pessoas tiverem a solução. Por exemplo, falta de cuidado com a casa, contrate um empregado doméstico. Desorganização, contrate um secretário ou assistente. O mau domínio da língua escrita, use corretor ortográfico ou contrate um revisor. E 3. Limitações intransferíveis. Essas terão impacto mais profundo na sua vida. Eu vivo tentando contratar alguém para fazer ginástica em meu lugar, mas nunca dá certo. 3. Limitações intransferíveis. Essas terão impacto mais profundo na sua vida. Eu vivo tentando contratar alguém para fazer ginástica em meu lugar, mas nunca dá certo. Essas limitações incluem comportamentos como baixa autoconfiança, pouco autocontrole e outros problemas que só você pode mudar, como a falta de confiança nos outros. Cuidar deste grupo lhe trará os maiores benefícios. Todos os casos deste livro enforcarão os comportamentos da terceira categoria. Não pretendo abordar limitações inconsequentes ou insignificantes. O que pode ser resolvido por alguém contratado certamente tem importância, mas sempre ficará em segundo plano com relação às dificuldades graves com as quais só eu sou capaz de lidar e que só eu posso corrigir. Depois de pensarmos em nossas metas, nossos papéis e relacionamentos, estaremos em uma posição melhor para entender que limitações podemos ignorar, delegar ou assumir. Saber a diferença é a chave para identificarmos as que têm maior impacto em nosso sucesso. Só então podemos pretender começar a colher os frutos que desejamos. Lei número 2. Não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Há uma velha história sobre como os caçadores capturaram macacos na África. Eles esvaziam um coco, deixando um buraco do tamanho da mão do animal. Colocam dentro um pedaço de laranja ou banana e o amarram em uma árvore. O cheiro atrai o macaco, que enfia a mão no coco, e então percebe que o buraco não é grande o suficiente para que ele retire a mão e o pedaço da fruta. Para tirar a mão, ele precisa soltar o que está segurando, só que ele não solta. Fica tão obcecado em conseguir pegar a comida que nem sequer larga o coco para fugir do caçador, que o captura facilmente. Já viu isso antes? Muitos de nós somos
perceber-lhe, estamos escolhendo a negação em detrimento da liberdade. Pense no jovem Tony indo parar na cadeia ou na falta de boa vontade de Daniel para se autoanalisar. Os problemas com os quais eles não lidaram os tornam incapazes de progredir em seu contexto. No caso de Daniel, o sucesso em outros aspectos da vida o levou a acreditar que ele não precisava dar atenção às suas falhas. Já Tony provavelmente nunca acreditou que fosse capaz de mudar para melhor. As duas posturas são prejudiciais. Superar nossas limitações é possível. É necessário se quisermos aproveitar a vida ao máximo. Aceitar esse fato nos ajudará a abandonar o velho e escolher o novo. Lei número 3. Nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas de nossa vida. Incentivei Peter a ouvir os colegas e a mulher por um motivo. É bem provável que os problemas que surgem no trabalho ocorram também em casa. As limitações o acompanham onde quer que você vá. O objetivo de reconhecer nossas deficiências não é condenarmos a nós mesmos, mas compreendermos o impacto que isso tem na nossa vida. As limitações pessoais assumem várias formas, embora a maioria seja comportamental. Às vezes uma dificuldade física ou intelectual interfere tanto que pode prejudicar o esforço que fazemos para tocar a vida. Em geral, todos fingem não ver. Lei número 3. Nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas de nossa vida. Incentivei Peter a ouvir os colegas e a mulher por um motivo. É bem provável que os problemas que surgem no trabalho ocorram também em casa. As limitações o acompanham aonde quer que você vá. O objetivo de reconhecer nossas deficiências não é condenarmos a nós mesmos, mas compreendermos o impacto que isso tem em nossa vida. As limitações pessoais assumem várias formas, embora a maioria seja comportamental. Às vezes uma dificuldade física ou intelectual interfere tanto que pode prejudicar o esforço que fazemos para tocar a vida. Em geral, todos fingem não ver, acreditando que estão sendo gentis, mas acabam causando mais danos à pessoa que não enfrenta o problema. Vejamos o caso do Richard. Tínhamos acabado de nos reunir com os executivos de uma empresa com a qual estávamos trabalhando. Antes de ir embora, eu quis consolidar as últimas informações. Fiz uma pergunta aos dois homens que estavam comigo. Poderiam falar sobre Richard? Ele parece ser brilhante. Ele é inteligente e muito ético, respondeu o presidente. Minha próxima pergunta o surpreendeu. Por favor, me conte sobre a protuberância na cabeça dele. Vocês sabem o que é? Eles se entreolharam. Parecia que nenhum dos dois teria reconhecer o que era a característica física que mais chamava a atenção de Richard: uma grande saliência na lateral da testa. Quando foi contratado, ele tinha um calombo, mas depois que foi crescendo, disse um deles. No início não era problema, pois suas tarefas e área de responsabilidade eram limitadas. Mas hoje em dia ele tem reuniões com clientes e representa a empresa em vários compromissos. Nunca tocamos neste assunto com ele, nem saberíamos por onde começar. Pode deixar que eu falo com ele e descubro qual o problema. Ambos pareceram chocados ao constatar que eu pretendia discutir a questão. Agendei a visita seguinte à empresa e marquei conversas particulares a fim de avaliar as limitações pessoais de alguns funcionários, entre eles Richard. Sou analista. Meu desejo é falar sobre tudo que possa afetar o bem-estar e as chances de sucesso das pessoas. Por mais que o problema de Richard fosse delicado, seus desdobramentos não eram. Como ignorar uma saliência do tamanho de uma bola de golfe
começando a se fixar no crânio. O seguro-saúde cobriu a maior parte das despesas e a empresa pagou a diferença. Sem essa lente na cabeça e com uma expectativa de vida mais longa, a história de Richard teve um final feliz. Mas vale a pena examinarmos as questões. Faz bem a um homem viver com uma protuberância na cabeça que ninguém jamais menciona. As pessoas devem permitir que amigos, parentes e colegas convivam com algo que prejudica seu desempenho, aparência ou sucesso, sem procurar uma forma de ajudar. Não vale a pena correr o risco de enfrentar um ou dois momentos de constrangimento para se livrar, de uma vez por todas, de um grande incômodo. A protuberância na cabeça de Richard o acompanhava a todas as partes e suscitam comentários na ausência dele. É claro que não é uma situação típica e, como psicoterapeuta, tenho a vantagem de as pessoas saberem que estou ali para ajudá-las. Em questões que requerem grandes sensibilidades, em geral, o privilégio de falar sobre assuntos íntimos ou difíceis deve ser conquistado com a confiança, à medida que o constrói o relacionamento, e vale a pena assegurar-se primeiro de suas motivações e ter certeza de que está fazendo isso porque quer o melhor para o outro, não porque aquilo incomoda você. Além disso, muitos não percebem que algumas limitações pessoais são tão visíveis para os demais quanto uma protuberância na cabeça. Problemas que os outros não mencionam, mas que não lhes permitem focar nossos maiores atributos. Precisamos examinar com franqueza o impacto que cada deficiência tem em nós e naquelas à nossa volta. Há uma boa chance de descobrirmos algo em que precisamos melhorar. Talvez até percebamos que não é tão fácil quanto parecia e os benefícios compensam de longe nossos medos iniciais. Lei número 4. As limitações pessoais estão atreladas às tarefas. Nasci com descalculia, aprendizado de matemática. Imagine o que aconteceria se eu fosse contador. Minha dificuldade com números faria de mim uma péssima escolha para o meu cargo. E talvez eu até levasse a empresa à falência, embora os comportamentos tendem a permear todos os aspectos da nossa vida. Paradoxalmente, eles só se transformam em limitações quando impedem que alcançamos objetivos específicos. O impacto das nossas dificuldades pode variar dependendo do nosso papel ou do contexto em que estivermos. O comportamento que nos restringe em uma área pode ser vantajoso em outra. Por exemplo, uma pessoa com um comportamento agressivo terá muito mais problemas se for professor de ensino médio do que se for técnico de futebol, embora precise administrar sua agressividade em todos os aspectos da vida. Ser analítico talvez ajude um físico no trabalho, mas pode se tornar um empecilho para alguém com cargo na área de vendas ou na de marketing. Ser pouco agressivo não é bom para quem pratica automobilismo, e ter baixa autoconfiança não é bom para um cirurgião. Eu não gostaria de ter um professor pouco atencioso, nem um contador criativo demais. É simples, nossas deficiências pessoais estão atreladas às tarefas que executamos. Para compreender plenamente nossas limitações, devemos considerá-las em termos dos vários papéis que desempenhamos na vida. Precisamos avaliar cada um dentro do seu contexto e determinar se ela está nos impedindo de obter o melhor resultado possível em uma dada posição ou situação. Lei número 5. Vence quem tiver medo
aprenda a identificar e eliminar suas limitações pessoais, se saem melhor do que aquelas que não tomam essa decisão. É uma questão de física. Quanto menor o fardo que você carregar, mais longe irá. Esta lei traz esperança. Você pode fazer algo a respeito da sua situação atual que também terá impacto sobre o seu futuro. Mas aqui a situação fica um pouco complicada, então acompanhe meu raciocínio. Não estou dizendo que aqueles com menor número de limitações vencem, mas sim que se saem melhor aqueles que aprendem a minimizar ou eliminar limitações significativas. Essas costumam interferir e causar danos a relacionamentos e a sua capacidade de realizar um trabalho excelente. Aqueles com menos limitações significativas terão um desempenho melhor. É verdade que muitas pessoas nascem com menos limitações do que outras. Por exemplo, Fernie Heisert, um dos integrantes da minha equipe, foi modelo internacional e viajou o mundo todo. Ele é bonito, atlético e estudioso da língua inglesa. A maioria de nós não recebeu os dons que ele possui. Contudo, ter nascido com menos limitações e restrições não é o mesmo que crescimento pessoal. Promover o crescimento pessoal significa dar atenção a tudo o que o impede que você atinja seu pleno potencial. Não devemos confundir alguém que está cercado desses atributos com alguém que aprendeu a aplicar seus dons de forma valiosa. Verme trabalha muito para ser o melhor em tudo que faz. Sim, ele é talentoso, mas o que torna diferente é a sua paixão e determinação. Em última instância, este livro é sobre vencer. Isso não significa apostar corrida ou ganhar mais dinheiro. Significa que você vai se tornar o melhor que pode ser. Você ganha o prêmio por ser você, o melhor você que existe. O melhor você que existe. Bom, gente,